Pois não, muito boa noite. Pois é, hoje o Frente a Frente especial está conversando com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Você sabe que a gente aqui fala sempre de política e política da sua vida, o entendimento geral de como o país deve prosseguir e coisas que interessam a você. Ministro, a nossa conversa aqui está muito boa, uma mesa redonda muito boa. Agora, o assunto que todo mundo quer saber é sobre as vacinas, ministro. Quando que o Brasil começa efetivamente a receber as vacinas? Bem, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa realmente é o que está causando muita ansiedade na nossa população. Se essa ansiedade ela é justa, porque a vacina faz a diferença. A vacina faz a diferença. A primeira resposta direta é que nós estamos trabalhando muito forte para nós termos a vacina ainda no mês de janeiro. Ainda no mês de janeiro. Mas isso para mais final de janeiro. Final de janeiro. Uhum. E isso, claro, tem toda uma explicação que eu vou dar mais à frente, mas a gente também trabalha para fevereiro, para o mês de fevereiro. Então, uma parte talvez a gente consiga já no final de janeiro e começando já campanhas muito mais fortes, muito mais efetivas no meados de fevereiro. Essa é a realidade. As ideias de vacinação, eu vou conseguir 100 mil doses para vacinar amanhã, isso é muito pouco, quando você fala isso sobre o Ministério da Saúde. Isso é uma quantidade que representa apenas a demonstração de um início e não uma grande campanha de vacinação num país de 210 milhões de habitantes. Nós falamos aqui intencionalmente sobre o SUS, sobre a estrutura do SUS, né? Para mostrar que o sistema de saúde brasileiro ele é capilar, ele tem representação em todo o país. O Brasil, o SUS, está preparado, ministro, para essa vacinação em massa? Olha só, o SUS está pronto, até porque já vem pronto há muito tempo, não fui eu que aprontei. Não tem que treinar a mão de obra? Já temos tudo treinado. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro é o maior programa de imunização do mundo. E essa história das seringas, de que seringas já estão sendo compradas, já tem contratos, já tem licitações, já temos uma quantidade de seringa nos estados que permite passar aí o primeiro trimestre, fácil. Então, não há não há um grande risco sempre há, né? Dinheiro também está liberado. Tem recursos. 20 bilhões, né? Uma medida 20 bilhões já liberados pelo governo federal. Uhum. Nós temos capacidade, 38 mil salas de atendimento, de vacinação, já funcionando, centros de distribuição, e isso tudo já existe, só está sendo ativado ou já ativado. É importante compreender o seguinte, há uns 4 meses atrás, nós fizemos uma encomenda tecnológica com a AstraZeneca Oxford, que foi a melhor opção à época. Uhum. Lembrar que tem uma cronologia. À época, a melhor opção que nós tínhamos, das 16 opções que nós estudamos. Nessa encomenda tecnológica, estão previstas 100 milhões de doses fabricadas na Fiocruz a partir de janeiro, sendo 15 milhões por mês, e fechando aí 20 milhões para terminar os 100 milhões de doses, até junho. E, a partir de julho, a fabricação na Fiocruz, já com a tecnologia incorporada, de 20 milhões por mês, fechando o ano, então, com mais 120 milhões. Nessa primeira encomenda com a Fiocruz, nós estamos falando de 220 milhões de doses. E isso durante o ano de 21, com a execução. Uhum. Nós fizemos um memorando de entendimento, um MOU, com o Butantan. Isso também já tem 2 meses e meio, mais ou menos, e nos comprometendo ou nos colocando como interesse de comprar a produção do Butantan, que a época da previsão era 46 milhões de doses. Estamos agora fazendo já um novo contrato com o Butantan, já é uma terceira etapa, onde nós vamos apenas condicionar, já definindo a compra, condicionando ao registro da Anvisa. Pois é, muita gente queria que o senhor aplicasse uma vacina que não existe, né? Exatamente. Mas o papel do senhor é receber e distribuir. Qual é a previsão entre receber as doses e chegar ao consumidor final? Olha só, é um binômio.
a vacina entregue com a garantia de eficácia e segurança da Anvisa por registro. Sem uma coisa e sem outra, nós não temos nada. Quando nós tivermos as duas coisas, em até 5 dias estão distribuídas aos estados. Em até 5 dias. 5 dias, né? Quando nós tivermos o binômio vacina entregue, registrada. Não há a possibilidade do Ministério da Saúde vacinar a população sem a garantia da segurança e eficácia daquele imunizante. Não há a possibilidade. A Anvisa vai precisar se pronunciar de forma clara e inconteste para que a gente aplique com segurança e eficácia na população. Fisicamente, as vacinas nem virão para Brasília, né? Do Não. local de entrega já vai. Não. Por exemplo, é fabricado na Fiocruz, está no Rio de Janeiro, dali distribui. Perfeito. O que nós tivermos no Butantan ou importado, o nosso centro de distribuição é em Guarulhos. Pois é. E aí, assim, pelo que o senhor está dizendo, o senhor vai comprar as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa, né? Perfeito. Desses laboratórios. Todos eles. Qual é o critério de distribuição? Ah, nós vamos mandar da Fiocruz ou como é que seria? Olha só. É a primeira vez que nós vamos ter um plano com várias vacinas, vários com produtos. segunda dose com tempos diferentes. Eu acredito que, o que está sendo planejado é que o ideal é que a gente tenha uma única vacina em cada ponto, para não dificultar. Mas, digamos que seja necessário ter mais de uma vacina, ela vai ter cor específica, para facilitar a vacina verde, a vacina vermelha, a vacina azul, a vacina amarela, ou seja, a caixa vai ter uma cor muito identificada para a pessoa compreender o que está tomando e poder tomar depois. Foi já implementado um sistema... Ele vai poder optar, não? É o que está disponível ali, ele pode optar, receber ou não aquela. Se tiver mais de uma opção, sim, eu acho que não há nenhum problema do cara optar. Até porque o médico pode indicar que aquele imunizante não é o ideal para aquela pessoa e aquele outro é, então talvez isso aí também haja. Mas é importante colocar que essa oferta ela é voluntária. Nossos vizinhos aqui, a Argentina, acho que o Chile, mais alguns países, pelo menos 4 ou 5 países, já proibiram a entrada de pessoas que venham do Reino Unido, né? Diante da possibilidade de uma nova cepa, que seria um novo vírus. O Brasil já está estudando algum tipo de restrição assim? Olha, isso daí é com a Anvisa. Eu realmente não participei desta discussão. A Anvisa se posiciona nas reuniões de fronteiras e na última reunião de fronteiras, que não foi agora, né, já foi semana passada, não houve uma discussão específica sobre Reino Unido. Como é que é a sua relação com a Anvisa? É formal? Só formal. Ou seja, a Anvisa não pode decidir nada? Nada, absolutamente nada. No organograma do Ministério está a Anvisa, né? A Anvisa ela faz parte da grande estrutura de saúde do país, mas ela é uma agência completamente independente, com uma legislação de Estado. Né? Inclusive, ela não responde ao governo praticamente, nada. É de Estado as ações dela. Ela não se subordina, ela é independente. Ministro, você acredita? Ela é nomeada pelo presidente da República, por indicação do Ministério, sim, mas a partir daí passa pelo Congresso, um negócio muito sério. Eu queria colocar isso aqui. Senhores, a Anvisa é a nossa defesa, é o nosso braço armado para nos defender brasileiros, defender o Estado brasileiro. Então, não pode haver bypass da Anvisa. Não pode haver bypass da Anvisa sob risco de nós expormos a população brasileira a doenças desconhecidas, com resultados completamente fora da nossa realidade. Então, quando em todas as decisões está lá o posicionamento da Anvisa, todas, isso nunca saiu. Tem que passar pela Anvisa. Eu costumo dizer, inclusive, que não é só vacina, tem medicamentos, remédios, alimentação, suplementação hospitalar, cosméticos, é realmente a proteção da saúde. O senhor vai se vacinar? O senhor acredita nessas vacinas que estão aí? Quando chegar a minha hora de ser vacinado, o meu grupo de ser vacinado, dependendo das disponibilidades, eu estarei presente.
Eu já tive a Covid, o senhor também, né? O meu processo foi, eu tive um mal-estar, dor de garganta, febre, enfim, perdi um pouco o odor. O senhor, como é que foi? O meu também foi muito leve no início, mas o meu se prolongou em termos de uma sensação de cansaço e mal-estar diário. Dá um medão, não dá, ministro, de piorar, né? Você fica com receio de que vai cair, mas no meu caso não chegava a ser uma queda abrupta, era só a manutenção do nível baixo. Olha, ministro, ficou muito claro no governo, assim, uma linha inicial ali do Henrique Mandetta, de que o presidente queria levar todo mundo para o que ele considera chuva, né, para ter a doença de uma vez, e ele não, vamos segurar e tal. Como é que o senhor vê hoje, analisando esse raciocínio do ministro, que inclusive ele relatou no livro? Olha, eu não li o livro, então eu não sei detalhes dessa pergunta, mas eu volto a te dizer, eu não condeno nenhum gestor, ou o próprio ministro, ou ninguém, sobre as decisões de uma coisa desconhecida. Você decidir no desconhecido é complicado. Ninguém tinha certeza do que daria certo ou não. Mas o senhor acha que expondo a população ao vírus não é melhor que passe de uma vez? Não seria assim? Olha, isso tem a ver com a tua capacidade de tratar. Por exemplo, expor a população naquela época, olha como as coisas são complicadas, onde o protocolo era ficar em casa até faltar ar. Se nós expuséssemos a população em larga escala, nós teríamos matado bastante pessoas, mais pessoas do que morreram, porque não haveria a capacidade de tratar. Se lá atrás nós tivéssemos feito o tratamento precoce, as medidas preventivas, os medicamentos corretos, o diagnóstico do médico, etc., como já falei aqui há pouco, tivéssemos feito aquilo desde o início, talvez fosse uma opção expor a população à imunidade de rebanho, mas não com o modelo de protocolo do Ministério da Saúde à época. Então, volto a te dizer, é um grande aprendizado e nós não podemos condenar os gestores e as pessoas que decidiram em cima do desconhecido, decidiram do melhor que eles achavam para o nosso país, para a nossa população. Coube a minha equipe avaliar e reformular dentro de um processo de aprendizado. Vai aprendendo e vai mudando e vai colocando as melhores práticas em funcionamento. Perfeito. É contextualização, eu sempre defendo isso. Ministro, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua vinda aqui aos estúdios da Rede Vida para o Frente a Frente. Muito obrigado e sorte e força, né, nessa sua tarefa. Tá bom, muito obrigado. Muito bem, o Frente a Frente vai ficando por aqui. Eu queria dizer que continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Olha, muito obrigado, muito boa noite.